Bom dia, seja bem-vindo, mais um dia maravilhoso. Estamos aqui iniciando o Evangelho do Lar. E primeiramente, queremos profetizar na sua vida que você vai ter um dia abençoado, de muita luz, de muito amor. Que o seu dia, que você sinta no seu dia a presença de Deus. Que você sinta em cada momento da sua vida a presença de Deus, a força, e que você sinta que Deus te empodera, que Deus te dá a sabedoria para que você possa passar por todos os desafios, porque você é um filho amado de Deus. E que você possa levar essa palavra para todas as pessoas, com muito amor. E se fez sentido para você, clica no botão compartilhar, coloca no salinha tempo e vamos levar essa palavra para mais pessoas. Nós estamos no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos falando sobre a lei de Moisés. Agora nós estamos no último pedacinho do primeiro capítulo, aonde nós vamos entrar sobre o Santo Agostinho. Qual é a importância dele para o Espiritismo, para o cristianismo, a sua força e a sua história de vida. Só dando um spoiler que a gente já vai ler, mas ela mostra que sempre há tempo. Ele tinha o pensamento, mas ele só foi acontecer depois dos 29 anos. Vamos lá, Gi. Então hoje a gente está chegando no finalzinho do primeiro capítulo, Eu Não Vim Destruir a Lei. E hoje eu vou ler um trechinho do Santo Agostinho. Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do Espiritismo. Ele se manifesta quase por toda parte. A razão disso encontramos na vida desse grande filósofo cristão, que pertence a essa vigorosa falange dos pais da Igreja, aos quais a cristiandade deve seus mais sólidos alicerces. Como muitos, foi arrancado ao paganismo, dizendo melhor a impiedade mais profunda pelo esplendor da verdade. Quando, em meio aos excessos, sentiu em sua alma uma vibração estranha que o chamava para si, e lhe fez compreender que a felicidade estava a lures e não nos prazeres enervantes e fugidios. Quando, enfim, sobre sua estrada de Damasco, também ouviu a santa voz exclamar: Saulo, Saulo, por que me persegues? Meu Deus, perdoai-me. Eu creio, eu sou cristão. Depois, então, tornou-se um dos mais firmes sustentáculos do Evangelho. Podem-se ler nas confissões notáveis que nos deixou esse eminente espírito as palavras ao mesmo tempo características e proféticas que pronunciou depois de ter perdido Santa Mãe. Eu estou persuadido de que minha mãe voltará a me visitar e dar-me conselhos, revelando-me o que era esperado na vida futura. Que ensinamento nessas palavras e que previsão brilhante da futura doutrina. E é por isso que hoje, vendo chegada a hora para a divulgação da verdade, que ele havia pressentido outrora, fez-se dela o ardente propagador e se multiplica assim dizendo para responder a todos aqueles que o chamam. Ou seja, a gente até acabou de dar uma olhadinha sobre quem foi o Santo Agostinho, e ele foi um filósofo. Ele estudou em Milão, ele estudou em Roma, ele saiu de uma cidadezinha da África, e lá em Roma ele era adepto ao paganismo. Ele vivia pelo excesso, ele só tinha aquela vida no aqui agora, e durante muito tempo ele viveu assim. E com 29 anos ele foi participar de um curso de oratória, e nesse curso de oratória ele conheceu um papa, um bispo da igreja, e ele sentiu essa doutrina, que era a doutrina católica, né, o cristianismo, tocar bem no fundo, e ele se converteu ao cristianismo. E a mãe dele, que era a Mônica, ela era muito adepta e ela era uma das que alicerçava todo o cristianismo. Ele ajudava a construir. Foi na época de 345 após Cristo, então estava bem no comecinho ainda. E
após isso, essa doutrina, ele também se converteu e ele foi um bispo também. Ele participou de toda a parte lá de Roma, de toda a fundação de Roma. Só que como ele já tinha participado de muitas coisas, né, já tinha sentido aquela dor, muitas coisas quando foi passado, o que pode, o que não pode na Igreja Católica, ele foi um dos que condenou, inclusive, muitas coisas que ele não entendia. Até mesmo a parte do espiritismo, toda essa parte de saber sobre isso, ele condenava porque ele sofreu esse excesso. Só que ao mesmo tempo ele acreditava. Mas a gente sempre fala, naquele tempo, eles ainda não tinham muito conhecimento, eles não sabiam de muitas coisas. Então tudo era levado a ferro e fogo. Ou é ou não é. Por quê? Não tinha um entendimento mais claro. E eles ainda estavam tentando levar a palavra de Jesus conforme eles tinham entendido. E a nossa linguagem era uma linguagem pobre. Até hoje, tem muitas coisas que nós não conseguimos explicar. Mas ele acreditava em algo a mais. Ele queria explicar algo a mais. Tanto é que quando ele perde a mãe dele, ele fala: tomara que eu a encontre numa vida futura. Ou seja, ele ainda não sabia, não conseguia entender, condenava a comunicação com os mortos, mas no coração dele, ele sabia que em algum momento ele ia encontrar com a mãe dele. E aí quando ele desencarna, ele chega no plano espiritual, começa toda a reunião dos espíritos superiores sobre começar já a organização para trazer o espiritismo para o planeta Terra. E lá, no plano espiritual, ele consegue entender o cristianismo na sua pura essência. Ele consegue entender o que Jesus realmente quis trazer de verdade. E aí ele volta como um dos principais espíritos, tomando conta desse trabalho, que é a divulgação do espiritismo. Então, no Evangelho, quem já leu o Evangelho, quem tem a oportunidade de ler o Evangelho, vai ver que tem a parte que cita a Bíblia, cita os Evangelhos dos apóstolos, e depois sempre tem uma instrução dos Espíritos ou as notas. E uma das notas que mais vem em todo o Evangelho do Espiritismo é de Santo Agostinho. Ou seja, ele vem explicar, vem primeiro a leitura do Evangelho, segundo os apóstolos mesmo, tirado da Bíblia, mas aí depois vem as notas dos Espíritos, as instruções dos Espíritos, trazendo algo a mais, trazendo a explicação do que é o que Jesus quis dizer, porque Jesus disse com parábolas, mas a Bíblia foi mal interpretada, porque a gente não tinha linguagem, não tinha entendimento. E aí eles tentam trazer de uma outra forma, explicando hoje, com as palavras de hoje, com a linguagem de hoje, o que Jesus quis dizer há 2000 anos atrás. E aí você vê que tá tudo lá. Se a gente realmente seguir o que está na Bíblia, a gente seguir realmente o modelinho que Jesus deixou, a gente não teria muito dos nossos problemas. Porque os males que ainda tem hoje os mesmos que tinha 2000 atrás, que é a arrogância, é o orgulho, é o egoísmo, é você não olhar para você, é você querer se interferir na vida dos outros, querer ajudar o outro, mas sem olhar para você. Querer impor a sua vontade para o outro, se frustrar quando o outro não faz o que você quer. Tudo isso está na Bíblia. Tem várias citações, várias trechinhos aqui, que ele fala exatamente sobre isso. Ou seja, se a gente seguir realmente o que Jesus deixou, pegar, tirar qualquer rótulo de qualquer religião, seguir Jesus, que Jesus veio trazer o amor, ele veio ensinar o caminho até Deus. Quem criou qualquer outra religião foi o homem. Ele veio trazer a essência pura do que é Deus. Que Deus é amor e ele veio nos trazer como chegamos até Deus. Só que aí a gente, no meio do caminho, complica tudo. Coloca um monte de religião, as religiões brigam entre si e a gente não faz o mais importante. A gente para de olhar pra gente. A gente não olha, a gente não se cuida, a gente não se cura.
E aí tá onde tá até hoje, passando por todas essas dores que a gente ainda passa, por todo esse sofrimento que a gente ainda passa. Sim. E complementando, vamos um pouco de trás para frente, tá nessa parte que a Gi falou, tá um pouco mais recente. Vamos lá. Ele veio traduzir a essência do que é o cristianismo. Primeiro, Jesus não veio criar o cristianismo, ele veio ensinar o que é o amor. Como que é a ligação com Deus? Olha para você ver como que é tão forte. Desde aquela época, o orgulho, a vaidade. Naquela época não tinha todos esses bens materiais que tem, mas já existia na sua proporção. Jesus veio ensinar a simplicidade. Olha, você vê uma trave no olho do seu amigo e não vê você vê um cisco no olho do seu amigo e não vê uma trave no seu. Essa frase já está literalmente desenhada. Ou seja, está chamando para si o quanto que você está olhando você, o quanto você está se permitindo. E aí vem mais, gente. Vem muito mais. Então, e outra, a gente falou uma coisa com propriedade. Que acordamos quando há tempo. Nós somos todos irmãos. Todos. Todos que crê em Cristo vivo, na sua palavra. Todos. O que nos separa é o templo de pedra. A gente não pode mais deixar o templo de pedra separar as pessoas. Templo de pedra com nome diferente. Se você crê em Jesus, você crê no amor, e você acredita que é muito mais do que o aqui e agora, nós somos todos irmãos, gente. Acabou. É a nova era. A nova era é uma linguagem só. Amor e esperança. De acordo com o seu entendimento, você é livre para entender, mas tenha clareza do que o Jesus veio passar para a gente. O que o Santo Agostinho veio passar para a gente, que é o tema. E ali a gente traz algumas particularidades muito legais. A hora que ele cita Damasco, a gente tem que remeter. Por que Damasco? Quem é Damasco? Quem já ouviu falar em Saulo? Poucas pessoas. Mas tem um livro, Paulo de Tarso, que explica exatamente a história dessa figura fortíssima que levou a palavra de Cristo. E ele era um grande estudioso religioso da lei de Moisés. Era para ser um sacerdote, G. Sacerdote. E ele perseguia todos os cristãos da época. Teve vários apedrejamentos. Inclusive, o irmão da sua amada esposa, que tão mal acabou fazendo para ela e para a família dela. Porque ele estava cego, para ele estava defendendo a lei. E a partir disso, no momento, na hora que ele estava no auge perseguindo todos que defendiam a palavra de Cristo, Cristo apareceu para ele que ele ficou cego. E a partir daquele momento ele se declarou no caminho de Páscoa: não, eu sou cristão. A partir de hoje eu vou defender a sua palavra. E aí ele pediu para ser rebatizado. Em vez de Saulo, o seu nome foi Paulo de Tarso. Ó, arrepia. História espetacular, forte. Se você não sabe, dá um Google aí. Você vai ver que história linda. Eu sou apaixonado pelo mentor dele, o Estevão, que era o irmão da Abigail, que ele matou apedrejado. Era um ser de tanta luz, que amou tanto Cristo, que ele veio como mentor para ajudar ele nessa jornada. Então, gente, recomendo, leia esse livro que é espetacular, vai complementar o que nós estamos falando. E o Santo Agostinho, para a gente ir para o encerramento, que eu falei que a gente ia fazer de trás para frente, ele entendia que para você chegar até Deus, você precisa entender as suas atitudes, as suas ações, e isso vai levar até Deus. Por isso que ele é uma das primeiras pessoas que entendeu e sentia o Espiritismo. Porque a vida era muito mais do que simplesmente rótulos e rituais. E sim, eram atitudes. É a atitude, o que você está fazendo hoje com você. E lembra, a gente
só consegue transmitir para o outro o que a gente tem no nosso coração. Se você não está tendo amor, epa, para agora e olha para você. Quais são os medos? Quais são os traumas que está te bloqueando você ser amor? Aí, meu amigo, é aonde que vem o ranger de dentes. É olhar para você, é você se curar, para você poder transbordar. Até quando você vai viver na sua escuridão, só contemplando um jardim, a grama do vizinho? Então, com essas palavras, eu quero agradecer a oportunidade, agradecer a todos que entraram e que vocês tenham um dia abençoado com muita luz. O Paulo também, só para complementar, ele foi o Paulo, né? E ele tá, aquele que escreveu as cartas aos Coríntios. E aquela carta que fala, ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que... eu tô tentando achar aqui. Peraí. Pra lembrar ela, pra deixar, eu queria terminar com ela hoje. Ainda que aqui. Que ainda que eu falasse a língua dos homens. Mas depois eu deixo no Instagram a carta aos Coríntios e ele fala, ainda que eu falasse a língua dos homens, e aí começa a falar várias coisas, ainda que ele tivesse tudo no planeta, se ele não tivesse amor, de nada ele seria. Então eu quero que a gente finalizar exatamente com isso. A gente pode ter tudo, pode ter a casa dos sonhos, o carro dos sonhos, pode ter a saúde, pode ter um emprego, carreira, sucesso, pode ter tudo. Mas se a gente não tiver o amor, primeiro por nós, porque tudo começa por nós. Você pode ter tudo, pode fazer tudo para todo mundo, mas se você não se amar, você não se cuidar, de nada vai adiantar, porque sempre vai faltar alguma coisa. Você sempre vai querer algo a mais e vai procurar esse algo a mais no outro, mas está aqui. Então que hoje eu gostaria de terminar com essa reflexão. O quanto realmente hoje a gente está se amando, o quanto realmente hoje a gente está se colocando em primeiro lugar, olhando no espelho, fazendo as coisas para nós, nem que for uma pequena coisa, arrumando uma florzinha na mesa, uma coisa bonita, pequena, ou você está aceitando qualquer coisa na sua vida. Então que hoje fique essa reflexão. Eu estou me dando melhor hoje? Eu estou fazendo alguma coisa por mim? E faça hoje algo por você. Você é o centro. Você é filho de Deus. Se você não olhar para você, você não transborda para o outro. Então, seja luz, seja amor. E como que você vai ser luz sendo? Tratando as suas feridas, se amando. Você já se olhou no espelho hoje e declarou, eu sou filha de Deus, eu sou lindo, sou bonito. E vai, faça esse exercício. Gente, um bom dia iluminado para vocês com muitas bênçãos. Assim